Bem-vindos ao RLcast, o podcast da RL.com, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, da gestão e, claro, dos processos. Sou a Rúbia Lima, fundadora e CEO da RL.com e estou animada para mais um episódio. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Rúbia, sou especialista em processos, projetos e gestão operacional. Ao longo da minha carreira, já atendi mais de 80 empresas, ajudando diretamente no gerenciamento de novos projetos e no desenvolvimento e na melhoria de processos, para empresas de diferentes áreas de atuação. Então, para que a gente possa se conhecer melhor, vamos mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para o crescimento e a excelência operacional. Vamos começar essa jornada e este é o RLcast. Hoje eu tô muito animada. Faz muito tempo que eu já queria conversar com você, de trazer um pouco, não só sobre a sua história, sobre a história da Toque, mas trocar uma ideia, né, sobre empreendedorismo, sobre história de vida, sobre como que as coisas, como que fez chegar aqui, né? E eu tô hoje com aqui o Matheus, CEO da Toque Botânico, uma empresa de beleza e cosméticos que está transformando a indústria com seu compromisso com a sustentabilidade. Ó, Matheus, vou ler sua bio. Você quer que eu leia ali? Vou ler, tá? Porque ficou bem legal. Eu gosto. Matheus é cristão, casado com a Júlia, pai da Olivia de 2 aninhos. Juliana. Da Ju, para os íntimos. E logo nasce o Samuel. Meu Deus, 8 bebezinhos ainda. Eita, mais um agora. Apaixonado por esportes, atualmente pratica triatlo. Essa achei uma novidade. Isso aí pra mim é uma novidade, do triatlo. Você não sabia? Cara, não. Tô impressionada. Inclusive, domingo tem prova. Estou impressionada. Eu tô tentando correr na esteira, mas eu tô morrendo, não tá dando muito certo. Louco por consumir conteúdos, livros, imersões e podcasts. Está como CEO da Toque Botânica. Eu adoro esse estar, nós vamos falar um pouco sobre isso. Formado pela Universidade Federal de Lavras, com MBA em Finanças pela FGV. Atuou em planejamento e controladoria de cooperativa agrícola, como trader de tesouraria em leis de corporate e com produtos de filtração de não sei o que é isso. Hedge. Ingressou na empresa familiar para capitanear num processo de turnaround, estruturação e profissionalização da mesma. Cara, muito bom ter você aqui, ler esse currículo seu, né? Aí eu descobri hoje também que ele vendeu Prudential. Agora eu entendi como que ele vende até avião caindo. Matheus, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. E antes, gente, da gente aprofundar, vou pedir para quem está assistindo a gente para se inscrever no canal, dar o like, comentar. Manda comentário quem que você quer ver por aqui, qual que é o tipo de assunto que você quer assistir, ouvir. Enfim, a gente está aqui para compartilhar conhecimento, fazer trocas enriquecedoras e falar de gente que veio aqui para deixar legado. E não tá a passeio, né? E vamos lá, né, Matheusinho? Eu acho que sempre antes de falar de empresa, eu sempre gosto de falar da pessoa. Porque eu acho que toda empresa, muitas vezes, quando a gente pergunta assim, o que você é? A pessoa já fala o que ela faz profissionalmente e tal. Mas eu vejo que muito do que a gente faz é muito do que a gente é. E eu gostaria muito de ouvir a sua história do Matheus, assim, né? E principalmente pelo ponto que você fala como que você está como CEO da Toque. E eu acho que, pra mim, isso diz muita coisa. Mas eu queria ouvir um pouquinho da sua história, assim, né? Como que você veio parar aqui? Como que você chegou nessa posição? Como você está hoje como CEO da Toque? Bom, primeiro, Rúbia, muito obrigado. Trocar ideia, não só conversar, trocar ideia mesmo. Com você é sempre um prazer. Já te conheço há um bom tempo. Uma dessas 80 empresas que ela fez projeto foi na Toque. A gente fez um projeto muito legal lá. Foi até uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, que era muito mais uma conversa, as reuniões, eram imersões aí com o meu time de primeira linha, né? Então, foi um projeto muito bacana e ajudou muito, principalmente, a gente mudar a mentalidade do meu primeiro nível, meu nível de diretoria e gerência, né? Meu nível estratégico e o tático também. Então, foi um projeto muito bacana que a gente fez lá. Ai, obrigada. Fico muito feliz. Gente, tem uma novidade. Eu chorei quando a gente tava fechando o projeto. Chorou, quem me conhece sabe que eu sou durona, né? Por fora. Todo mundo fala, nossa, a mulher vai ser braba, né? E aí, no dia que a gente fez a última reunião de fechamento, eu chorei de emoção. Porque, cara, foi um projeto que é um dos projetos que faz eu estar aqui hoje fazendo podcast, tendo história pra contar, então faz parte da minha história. E você chorou 2 vezes ainda, né? Na hora que a gente entregou o projeto, aí eu tinha acabado de voltar da imersão na Disney, nos backstages. Foi. Fiz uma apresentação pra vocês do que a gente viu lá, você chorou também. Chorei, gente. Porque, né, a gente adulto, quando vai na Disney, não tem como não se emocionar, né? Então... sobre isso, né? As coisas são feitas sobre emoções, né? E às vezes a gente fica tão durão, assim, e aí quando a gente tem
histórias, ou negócios, ou trocas que mexem na gente, a gente se emociona. E foi uma das únicas, assim, eu não sou uma pessoa de me emocionar muito, assim, eu sou bem contida. Mas, realmente, o projeto com a Toque me mexeu muito com o meu coração e foi muito especial. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo do Star CEO é que o Star é passagem. Então, a gente desarma, não tem sentimento de posse, não é meu, não existe ciúmes com uma cadeira, nem nada. Eu estou lá porque eu fui a pessoa escolhida para levar a empresa do ponto B para o ponto C. Chegar no ponto C, pode ser que eu continue para o ponto D, pode ser que eu passe o bastão para alguém. O importante é que hoje o meu projeto é levado do ponto B para o ponto C. Né? E basicamente o que é isso? Pegar um avião espetacular, um projeto espetacular e dar profissionalismo, né? Processos. Processo, Gestão, tanto na parte contábil financeira, comercial, enfim. A galera acha que processos são POPs e não é. Caraca, Matheus, isso é um negócio que a gente vai falar sobre isso, né? Mas isso você está falando dessa questão de levar do ponto B para o ponto C. E aí, quando você fala isso, me traz uma sensação muito assim, que você é uma pessoa que não se prende muito ao cargo, mas se prende ao propósito. Por isso que eu sempre gosto de falar antes da pessoa para depois falar do negócio. Porque eu acho que se confunde muito a questão da posição com o propósito. E se perde o propósito pelo deslumbre com a posição. E eu vejo que na Toque, você, como você está como CEO, eu vejo esse desprendimento da posição e muito mais a força com realmente o propósito de levar do ponto B para o ponto C. E se você perceber que levar para o ponto C, do ponto C para o ponto D não vai ser você que vai conseguir fazer, que talvez a empresa exija outras coisas, eu tenho a percepção, e eu quero ver se faz sentido, né, que tá tudo bem. Tá tudo bem chamar alguém melhor, tá tudo bem, cara, ter alguém dentro da equipe que talvez vai se destacar e poder ser um CEO melhor do que você. E aí eu queria entender como que você fez pra ter esse pensamento, assim, né? O que te fez, o que te move, assim, pra te dar esse desprendimento e essa clareza de que não é sobre você, e sim sobre o propósito? Eu acho que teve muitas coisas na minha vida que eu fiz, que até meus pais brincavam que era ou 8 ou 80, e depois trabalhando isso em terapia, eu vi que isso não era uma fragilidade minha, era uma característica que poderia virar uma fortaleza. Né? Então, quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou no propósito. E quando eu cumpro esse propósito, esse projeto pode ser que faça sentido ou não depois. Né? Então, sempre gostei de esporte. Quando eu pego um esporte para fazer, eu faço. Aí, em determinado momento, já não fez mais sentido eu fazer. Sim. Não deixei de gostar do esporte, não, mas para mim já não faz mais sentido eu cumprir com aquela agenda. Sim. Eu cumpro com outra agenda, né? Então eu acho que dentro de todos esses o propósito maior é o propósito, né, cristão, né, que é tá inserido numa sociedade, tá contribuindo para essa sociedade, sempre por um bem maior, um bem comum. Né? E então sempre como cristão em primeiro lugar, e depois o meu propósito de família, que é o principal, é com a minha esposa, né? Se eu estou num casamento forte e edificado, significa que eu vou conseguir ser um bom pai para os meus filhos. Então, por isso que o estar CEO ou estar em cargo XYZ passa a ser secundário, né? Por mais que eu viva, né, dentro do meu ponto profissional, trabalho hoje, eu entregar o propósito como CEO, né, eu não sou só CEO. Pelo contrário, eu sou também CEO. Cara, mas eu acho que esse é o grande ponto, assim, porque eu vejo que às vezes as empresas, elas perdem muita força de negócio, e até legal entrando um pouquinho já na questão da Toque, né? Eu acho que as empresas, elas perdem, a empresa, né, o CNPJ, ele perde muito quando o CPF não gerencia muito bem
o seu ego e muito menos as suas expectativas diante do que pode ser feito naquela empresa. Então, acho que uma das coisas que mais me admirou, falando um pouquinho também do projeto, né, que a gente fez junto, já atendi milhões de empresários, né, já troquei ideias, já participei de muitas reuniões, já tive em reuniões de C-Level, enfim. E uma das coisas que mais me tocou quando eu fui fazer o projeto com a Toque, que meu coração se enchia, era que quando a gente ia fazer a imersão, eu sempre percebia uma receptividade e uma posição de escuta real. E eu acho que isso fez e faz da Toque ter o crescimento que ela está tendo. Porque não é sobre a potência do negócio, é sobre a posição dos donos da empresa diante aquele negócio. E eu acho que isso hoje é uma das coisas que falta em muitas empresas, porque deixa-se falar muito mais alto sobre o estar ali, sobre a posição, ou sobre a minha opinião que vale mais porque eu mando aqui nessa bagaça e tal. E quem é prejudicado com isso? A empresa é a primeira prejudicada. Então a pessoa não tá achando que ela tá fazendo aquilo ali para ter, né, a coisa desenvolver, mas pelo contrário, aquilo tá prejudicando. Então, me dava muito prazer como gestora estar trabalhando com a Toque, porque eu sentia que ali era um ambiente que gerava essa possibilidade de aprendizado, sabe? Essa troca. Com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, e o seu pai ali também, né? Que a gente vai falar sobre ele. Que, cara, que tava ali numa posição de ter conhecimento, né? Seu pai teve conhecimento pra caramba. E eu queria falar um pouco sobre a questão da Toque e sobre essa posição que vocês têm hoje, né? Entre você, né? E seu Edemir ali, que é muito legal, o respeito que existe. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da Toque hoje, né? Essa relação que tem com ele e como que você utiliza desse conhecimento para poder levar a empresa do ponto do B pro C, né? Ele foi, é e sempre vai ser a nossa maior inspiração, né? Sim. Meu pai tem uma história de vida, assim, incrível e o fato da empresa, né, minha e das minhas irmãs, onde somos os sócios, né, por mais que eu sou um dos sócios, eu estou no cargo diretivo. Uhum. A gente, desde pequeno, a gente cresceu com meu pai ensinando a gente a servir e a escutar mais do que falar, né? Meu pai é um cara espetacular, começou a vida, trabalhava de madrugada numa fábrica de tecido e de dia como auxiliar de barbeiro. Depois abriu a primeira barbearia com 18 anos. E até por muito tempo ele tinha salão e começou a fazer produto para o próprio salão. Então ele sempre fez, né, o produto para agregar um produto na experiência do cliente dele dentro de um salão de cidade pequena, né? E aí ele sempre foi o que pôs comida na nossa mesa a vida inteira foi uma tesoura e um pente, né? E servindo. Então, e aí dentro das voltas que a vida dá, em determinado momento ele tinha uma empresa grande, parou com o salão, ficou só com fazendo produto, vendeu a empresa, caiu num golpe, perdeu tudo. E aí a inspiração nossa de ver a história de vida dele foi o que fez a gente começar com a Toque e ter os conselhos dele por trás, né? Não, e eu acho que esse que foi o grande ponto, assim, por isso que foi uma das coisas que mais me impactou, é a forma como vocês escutam ele. Por mais que você esteja na posição de tomar a decisão é sua e tudo, você utiliza dessa experiência e dessa trilha dele de uma forma muito rica, assim, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre como a empresa, a Toque, ela tem um espaço de crescimento absurdo, pela sua essência. E eu falei isso no podcast, não sei com quem foi que eu estava falando sobre alma de negócio, né? Que muitas vezes as pessoas olham só para os indicadores, olham para os resultados, mas esquecem de olhar
para dentro. E aí foi uma das coisas que a gente falava muito quando a gente estava conversando sobre a jornada de negócio da Toque, né? E lembrar das pessoas, entender como que vocês não só impactam da porta para fora, mas da porta para dentro. Então, quando eu conheci a nova sede, que tem uma nova sede maravilhosa lá em Aguaí, foi muito legal, porque você chega na empresa e você sente que as pessoas estão felizes trabalhando, cara. E assim, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, pensando em empresas, pensando em negócios, as pessoas perderam um pouco desses valores fundamentais, assim, de ter um ambiente em que, cara, a troca, ela seja rica, a troca, mas mais do que isso, eu acho que as pessoas se sentirem bem, sabe? Não é só sobre o resultado. O resultado ele é uma consequência de um clima muito bom. E eu acho que, às vezes, as pessoas ficam muito focadas em levar as pessoas meio que... A galera que tá dando burnout, velho, o número de pessoas que tá entrando em síncope, porque o ambiente de trabalho é terrível, horrível. A pessoa não tem vontade de ir pro escritório, a pessoa não tem vontade de fazer por aquela empresa. Mas por que isso acontece, né, Matheus? E aí, eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião, né? E não só sobre a sua opinião, mas como que vocês visualizam essa relação, né, do crescimento da empresa com a conexão dos valores fundamentais, né? Então, tipo assim, todo mundo fala às vezes de cultura, mas eu acho que às vezes fica uma coisa muito, sei lá, muito distante. E eu vejo que na Toque a cultura é uma coisa muito prática. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, assim, para as pessoas saberem um pouquinho como que é. A prática dela é que nas nossas raízes é fazer o simples bem feito. Arrozinho Então, com feijão. fica fácil você vender internamente, assim, porque a simplicidade ela é simples, né? Sim. Ela surge, né, ela é levada de uma maneira leve. Então, a gente tenta fazer dessa forma. Claro que um ambiente totalmente meritocrático, temos meta para bater, temos números para buscar, óbvio, né? temos um monte de coisa para fazer que depende de números, né? Sim. Mas, tanto que até o escritório nosso é a Talkers House. Muito bom, adorei. Porque que é a ideia? Poxa vida, a pessoa sai da casa dela pelo propósito dela, que ninguém tá ali como, o que eu mais quero fazer na minha vida é trabalhar aqui. Não, o que eu mais quero na minha vida é poder ter bons momentos com a minha família, né, ter uma casa segura. Então, assim, eu sei que ali a Toque é um meio para elas, né? Exatamente. Então, a gente tenta fazer com que esse propósito, a gente, 1/3 da vida do dia dessa pessoa, ela tá lá dentro. Sim. Então, horrível, depois dela sair de lá, ela ter que chegar em casa estressada, brava, porque brigou com um monte de gente. Então, a gente tenta fazer da maneira mais leve possível. E o que é legal? Eu lembro muito disso, assim, que todas as vezes que a gente fazia as imersões, fluía, passava a hora, passava voando, né? E eu acho que tem muito dessa questão da leveza. Eu acho que não é porque você tem um desafio, igual você, né, a gente sempre teve lá na Toque metas agressivas, né, objetivos muito claros, passos que eram, caraca, vamos dar um passo aqui que é um passo inovador para o segmento, né, de cosméticos, indústria de cosméticos e tudo. Mas eu sempre percebia que por trás dessa meta audaciosa e esse sangue no olho, tinha essa questão de leveza para tornar a jornada mais gostosa. Porque a jornada, por si só, quando a gente para pensar, ela é muito punk, cara. E se você não pega esses valores fundamentais de fazer os ambientes serem ambientes legais, que as pessoas não consigam ter essa troca, essa escuta. Você falou uma parada que eu acho que aí entra o grande ponto, chave que eu vejo na Toque. Vocês estão dispostos a ouvir. E o time, muitas vezes, ele quer ser ouvido. E hoje, muitas vezes, por causa do ego, das posições, as pessoas não estão tão mais abertas a ouvir. E às vezes alguém que não tá numa posição igual a sua, tá às vezes lá no atendimento, lá embaixo, que tá fazendo uma coisa, né, extremamente operacional, tem uma coisa para te trazer, uma informação que pode mudar totalmente a virada. Dá uma virada de chave em alguma coisa que tá travando ali. E eu vejo que isso é uma das coisas que é um ponto falho em muitas empresas jovens. Empresas que estão aí começando e que às vezes se perdem no meio desse glamour que as posições se dão e as pessoas acabam no time não tendo esse espaço para compartilhar e é nisso que eu vejo que impacta a sustentabilidade das empresas no médio e longo prazo, né? Então, enfim. E aí, entrando no tema sustentabilidade das empresas, cara, eu tenho um tema, eu sou
eu sou mulher, né? Mas hoje em dia homens e mulheres todos estão mais adeptos à beleza, mas eu sou fã, né? Tô sempre por dentro desse mercado. E aí tem a questão da sustentabilidade da beleza. E eu queria entender um pouquinho da Toque, numa pegada de como que a Toque hoje, como empresa de beleza, né? De cosméticos, ela tá entrando nessa pegada dessa linha, eu não sei muito bem, mas tem essas linhas de produtos cosméticos com totalmente sustentáveis, tem vínculo de teste em animais, aí tem várias vieses que a gente pode entrar, mas eu queria saber um pouco sobre como que a Toque entende essa questão da sustentabilidade, né? Porque já que é uma empresa que a gente quer que viva muitos e muitos anos, e eu sei que tem vários selos aí que você já tem, mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que isso é um dos diferenciais que a Toque tem hoje nesse mercado de cosméticos, e eu acho que isso pode levá-la para lugares que a gente gosta muito, né? E a pegada sustentável, né, tá muito na moda falar, mas o sustentável, ele é um ecossistema, né? Não é só o sustentável ecologicamente falando, né? Sim, A gente tem que ter resultados sustentáveis, né? Temos um boleto para pagar, temos, né, carreiras para serem construídas lá dentro, então também tem que ser carreiras sustentáveis. Então é um foco em sustentabilidade geral, né? Então, sustentabilidade de pessoas, de meio ambiente, de resultados, enfim, N coisas, né? Dentro de sustentabilidade, voltando mais para a parte ecológica, né? A gente sempre tenta estar o mais próximo disso possível, né? Uhum. Porque uma das coisas que é o sustentável, né, é a gente gerar valor para a cadeia no longo prazo, não é só no curto prazo. Cara, isso é uma coisa que eu até estava conversando hoje. Muitas vezes, hoje, quando a gente vê a galera falando de sustentabilidade, não é que isso vai impactar o agora, isso é no futuro. E é o legado. Por isso que eu quis pegar nessa questão, porque uma das coisas que a gente já falou é deixar legado, né, cara? A gente não tá aqui a passeio. E eu acho que quando a gente fala de uma empresa com base, ela quer deixar um legado. E quando a gente pensa em sustentabilidade, são as escolhas que a gente faz no hoje que vão impactar no legado que a gente vai deixar, né, para aqueles que vierem depois. E aí, essa questão da linha, né, de ter uma... E é muito difícil também. E aí eu não sei como funciona essa questão da produção, né, de produtos mais sustentáveis, dado que a gente tem um problema no Brasil, e a Toque, gente, ela vende produtos low price, né, que são produtos do varejão, assim, então são produtos acessíveis, são produtos que realmente, eu lembro que você falava uma frase que era levar a higiene, como que era? Você fala assim, um dos propósitos era levar para as famílias, para o maior número de famílias brasileiras. Um arroz com feijão bem feito, né, um produto de qualidade, mas num preço acessível. E sustentabilidade é isso também, né? Uhum. Então, a gente, dentro de uma das coisas que está no meu propósito, é sempre gerar o máximo de valor possível no longo prazo. Então, o meu foco é ficar olhando o DRE e pensar como é que eu consigo melhorar cada linha pensando no valor futuro, né? Uhum. Então, acho que a gente até conversou já disso algumas vezes. Para mim, o que diferencia um C-level e alguém que é mais só um diretor de operação, alguém focado só em operacional, Sim. é o cara que literalmente ele pega o DRE para ser o relatório de cabeceira dele. Sim. E como ele consegue agregar mais valor para todos os stakeholders. Sim. Não só num rótulo bonito, cheio de selos de sustentabilidade. Como que isso traz mais valor para todo mundo da cadeia? Desde um colaborador, um fornecedor, um cliente, né? Alguém que a gente é cliente, né? Como Sim. a gente foi da RL. Sim, então, a sustentabilidade para a gente é esse longo prazo. Como você retroalimenta esse sistema, né? Eu acho que é muito sobre... Às vezes, quando a gente... Eu vejo que, às vezes, os empresários têm uma visão meio míope, assim. Eu não sei se é porque estão muito envolvidos no próprio negócio. E aí tem uma visão muito, tipo assim, fica olhando. E aí, tipo, esquece tudo que tá ao redor. E quando a gente fala de geração de valor, de sustentabilidade, tem muito a ver com essa questão, tipo... Uma decisão que você toma aqui... ela impacta toda uma cadeia que está por trás. E quando eu falo de processos, que é
processo, ele traz essa visão de cadenciamento. Então, você consegue entender o que antecede, qual que é o input que eu tenho, que vai gerar esse processo, e qual que é o output, qual que é a saída, o que isso gera ao final da execução desse processo ou dessas ações, né, que eu vou construindo. E uma empresa, ela é feita de processos. E eu acho que quando a gente toma as decisões assertivas, em todas as decisões estratégicas, que tem essa clareza do input e do output, que vai gerar um impacto na cadeia como um todo, aí sim eu tô falando de um negócio sustentável, né? Eu não tô falando só de ter o selo. Cara, eu achei fantástico, era isso que eu queria ouvir mesmo. Tipo assim, não é só sobre o selo, sabe? É sobre o como que essa decisão que eu tô tomando micro pode impactar o macro, né? E aí entra um pouco da decisão de você, talvez, muitas vezes, ao invés de eu usar um rótulo XPTO, eu vou usar um rótulo XPTO. Ao invés de eu usar uma embalagem ABC, eu vou usar uma embalagem BCD. Falando de arroz e feijão mesmo, tem tanto jeito de fazer arroz que ele fica tão bom quanto você gastando mesmo menos óleo, menos sal, né? Usando, às vezes, uma energia, em vez de gás, você coloca numa energia elétrica que é vinda de uma energia solar. Então, tem tanta forma que você, a princípios, tudo bem. E eu acho que bom que a gente consegue falar disso hoje. Sim. Antigamente era muito mais falar, não, tá viajando, fala de sustentabilidade, assim. Mas não, cara, eu acho que o consumidor, e eu digo consumidor, todo mundo da cadeia, desde um fornecedor até o consumidor final. Todo mundo merece o respeito de se entregar algo o mais sustentável, o que você consiga agregar mais valor na vida dele. Sim. E eu faço um produto barato. E eu quero agregar valor no produto barato. Não, mas isso é difícil. Mas é isso aí. Não, e é isso que eu acho que esse é um dos pontos que tá aqui, que assim, no mercado que você tá hoje, pensa, né, uma indústria que vende cosméticos low price, que é um projeto que vai pro varejão, o ticket do cliente, do produto, né? Os tickets de compra são tickets baixos ali pelo cliente final, mas vocês têm uma preocupação muito genuína com a experiência disso, porque às vezes as pessoas pensam assim, é um produto barato, então não é bom. Tem esse preconceito no mercado, né? Tem essa questão, não é tão bom. Só que pelo contrário, a Toque, e por eu ter participado dos processos internos, a compra da matéria-prima é um dos core business do seu negócio. Porque se vocês têm tanta essa preocupação, é uma das coisas que vai impactar na hora da pessoa passar o produto no cabelo, lavar a mão, passar um condicionador, passar uma máscara. A qualidade daquilo, putz, eu paguei um produto barato, mas, cara, que foi muito bom, foi excelente. E muitas vezes existe essa ideia de que o barato não é bom, mas depende da intenção da marca. E aí eu acho que é a intenção de marca, né? E esse é um desafio grande nosso, de como vencer esse preconceito inicial. Sim. Você conseguir ver que um produto low price, se bem feito, ele consegue entregar tal qual um produto semi-prestige ou até um produto, né? Não, outro dia eu adoro, né, gente? Como a gente é livre, a gente pode falar das coisas. Eu comprei uma marca de cosméticos, cara, fora o Roberto comprou pra mim lá em Nova York, tava mais barato e tal. O produto tá horrível no meu cabelo. Ah, é? Tá horrível. Tipo assim, hoje eu lavei com Clear, velho. Que era o que tinha lá em casa, eu lavei, meu cabelo ficou ótimo. E aí o produto que, tipo assim, comprou lá, que tinha sido recomendado pelo cabeleireiro e tal, o produto ficou ruim, meu cabelo, ficou horroroso. E aí, tipo, eu lavei com um produto que, tipo, é mais pra homem, né, e tal, Clear é um shampoo pra homem. E aí ficou ótimo no meu cabelo. Então, tipo, às vezes, essa questão das pessoas, e por isso que eu falo o poder da marca. E aí, chegando um pouco nessa questão da marca, Toque Botânico, né? Porque eu já conheci a Toque há muitos anos antes de conhecer. Eu te falei que minha mãe usa, né? A minha mãe usa há muitos anos. Então, o tempo que eu morava com a minha mãe, ela usava. E eu falava, mãe, por que você gosta? Ela, meu cabelo fica maravilhoso e tudo. E aí, como que você enxerga a questão da marca diante essas mudanças que a gente tá tendo no cenário, das pessoas se abrirem para experimentar produtos diferentes, porque hoje em dia as pessoas estão mais abertas também na experimentação. E como você vê a marca e o posicionamento dela diante de todos esses novos cenários que estão se apresentando? Dado que é uma marca tradicional e você tá sendo bastante disruptivo na sua indústria, né? Você tá, tipo, rompendo vários padrões. Você implementou o CX, tem várias coisas que não eram antes pensadas para esse nicho de mercado. E aí, como que você tá vendo a evolução e o posicionamento de marca da Toque nos próximos anos aí?
a gente tem um trabalho muito grande para que tudo que a gente faça traga mais valor para a marca. Porque se a gente agregar valor pro consumidor, a marca acaba se valorizando muito, né? Até uma coisa que a gente fez dentro da nossa revisão de processos, né, Rúbia, foi colocar o cliente no centro do processo e não ele no final de um fluxograma, como geralmente o pessoal coloca. Ao longo da jornada, né? E aí, vendo os touch points das áreas onde cada coisa interna ia afetar nessa experiência, né? A gente está onde a gente quer? Não, tem muita coisa para melhorar. Mas pelo menos cada dia a mais a gente tem mais clareza. Então, da mesma forma que o consumidor tem mais clareza do que ele quer, eu também tenho mais clareza interna de como eu vou dar para ele sempre uma experiência melhor. E a experiência, de novo, não tem nada a ver com preço. Não tem. Né? Cara, e você falou uma coisa que eu achei legal. Tem a ver com mais. Tem a ver com coisas além, né? Tem um caso que eu gosto sempre de contar. A gente... um programa da Rede Globo, vou citar aqui, porque a Globo não vai ficar brava, né? Aquele Profissão Repórter. Sei, E foi uma coisa que me impactou muito. Era um programa que estava falando sobre autismo. E mostrou um caso de um menino que era, assim, o mais grávido. Era um menino já mais velho e que a mãe dele precisava até acorrentar. Ele pedia para ser acorrentado porque ele se agredia, assim, sabe? E aí ela fala, a única coisa que acalma ele e a alegria dele é tomar banho. E aí ele toma uns 8 banhos por dia. E aí mostrou ela dando banho para ele, numa casa muito simples. Ela falou, quando meu marido descobriu que ele era autista, foi embora e eu tomo conta dele sozinha. E aí mostrou ela dando banho nele. E era o nosso produto que estava na janela. E aquilo me emocionou demais, porque assim... enfim, eu acho que ela falou que ela recebia alguma bolsa do governo, alguma coisa assim, algum auxílio, que era o que ela tinha para prover tudo que o menino precisava. E a única alegria dele era tomar banho e era o nosso produto que estava lá. E isso me emocionou assim demais. Se ela não usasse o nosso produto, ela teria outro para usar? Teria. Mas por algum motivo... Ela escolheu ele, lá na estante. E coube dentro do orçamento dela, dentro das manobras que ela tem que fazer no orçamento familiar, coube o nosso produto. Então, gerar valor para uma pessoa nessa situação vale muito mais a pena. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fiel ao nosso propósito, que é atender a base da pirâmide muito bem. A gente quer gerar experiência para a base da pirâmide. Gerar, às vezes, essa única alegria para uma mãe e para um filho. Cara, gerar o direito de ter um cabelo bonito, cheiroso, com um produto que você não precisa pagar um rim para comprar e que você vai ter o resultado, tipo, muito bom, muito bonito. Você vai ter a experiência de estar com o cabelo cheiroso, bonito, bem cuidado, sem precisar ter que fazer das tripas coração, né? E é mais ou menos até o Lucas, que é lá do G4, do Scale, ele sempre fala que ele no meu onboarding, quando eu fui fazer parte da comunidade, que eu falava que eu queria ser a Havaianas do cosmético. Lembro. Né? Eu lembro, você falou isso quando você se apresentou no board também, que eu tava nessa turma. E é sobre isso, é gerar valor à cadeia. Nossa. A ponto de saber que uma sandália, né, um chinelo não é só um chinelo. Não. Tem muita coisa por trás. E ele não deixou de ser uma sandália de borracha, ele continuou sendo uma sandália de borracha. Sim. Mas ele conta uma história, ele mostra os seus valores, ele mostra o seu propósito. Sim. E a gente quer fazer isso com shampoo low price. Sim. Né? Então, até é uma coisa que o nosso ele fica muito mais próximo da higiene do que da beleza. Né? Sim. Então, muitas das coisas que a gente está implementando, a gente traz de outras áreas, porque é disruptivo o que a gente quer fazer. Né? Então, uma coisa é você estar falando em experiência com uma marca prestígio, mas a nossa não é. Então, o meu é muito mais comparado com um chinelo de dedo que a população CDIE usa, do que com um shampoo com nanopartículas encapsuladas. Não é isso. É entregar o arroz com feijão bem feito.
Cara, e eu acho que é isso que faz vocês estarem onde vocês estão, assim. E eu vejo que a empresa, e numa visão muito como gestora, e por ter convivência com vários negócios, posso falar com muita propriedade, e por ver por dentro, né? Que quando a gente desenhou aquela jornada do negócio, foi uma parada muito... foi uma coisa que quando eu tive um insight falando pros meninos, eu falei, cara, a gente precisa desenhar isso aqui. Porque só a gente entendendo quais são os pontos de contato é que a gente vai saber o que realmente a gente precisa fazer. E às vezes a gente tá querendo olhar... Porque eu lembro, a primeira vez que a gente conversou, eu lembrar desse caso aqui agora. Quando você veio me procurar a primeira vez, você veio me procurar porque você achava que o seu problema estava no processo comercial. Você lembra disso? E eu lembro que lá na mesa de escritório eu falei, Matheus, eu acredito que o problema esteja em outro lugar. Mas a gente começa por aí. Mas eu acredito que esteja em outro canto. E aí, quando a gente foi entendendo, descascando a cebola e a gente desenhou a jornada, ficou muito evidente o que faltava ter para poder fazer a coisa funcionar, né? E eu acho que esse é o grande ponto. É não fazer o complexo. Eu sempre falei isso, né? Primeira vez que a gente foi trabalhar junto, eu falei, cara, se você estiver esperando um negócio muito mirabolante que eu te entregue, não, vou te entregar o arroz com feijão funcionando. E é sobre isso que gera resultado. E eu acho que essa glamorização que as pessoas tentam colocar dentro das empresas, com uma ideia, e isso gasta tanta energia e isso não entrega o resultado. E eu falo que eu, como gestora operacional, especialista em processos, eu tenho total propriedade para falar que o que funciona é o simples. Vamos simplificar, vamos tirar aquela ideia, as ideias, tipo assim, vamos... Cara, olha pro seu negócio de forma simples. Entende o que você não tá fazendo, arroz com feijão, que se você focar nisso, você vai destravar muitas outras coisas. Eu falo, nosso projeto, gente, durou 6 meses. Cara, e o tanto de coisa que a gente não fez. Tanto de coisa que a gente fez. Porque, tipo assim, a gente teve uma experiência curta, a gente tinha um projeto curto, porque eu sempre gostei de projetos curtos, eu não gosto de projetos longos. E, cara, a gente fez coisa pra caramba. Então, assim, em 6 meses a gente conseguiu mudar muita coisa. E o ponto é que o segredo não tá só no que eu faço, tá no que vocês são capazes de... Na forma como vocês enxergam as coisas. E esse que é a virada de chave. O quanto vocês entendem que não é sobre... glamorizar ou criar moda, criar roda, inventar roda, que o pessoal fala, mas é sobre você entender o objetivo, ter clareza do propósito e construir um plano simples e efetivo para chegar no resultado que você deseja. Então, assim, vocês para mim são um grande case de sucesso e eu fico muito feliz de ter participado, de ter trocado, de ter me deixado a minha marquinha lá. O Luiz, quando ele chegou lá nas empresas, ele olhou, sentiu o quadro lá, ele, uai, a Rubia... Falei, cara, deixei minha marca. E ele falou que na hora que ele viu, ele sabia que eu tinha passado por ali. E eu acho que é isso que faz o nosso coração vibrar. Então, já chegando um pouco no fim aqui, né? Mas assim, eu queria muito te agradecer. Eu falei que a ideia das pessoas que eu convido aqui pro podcast são pessoas que eu receberia na minha casa, que eu tomaria um café, que eu viajaria, que eu teria na minha convivência do meu dia a dia. Porque essa troca, e a gente poderia ficar aqui horas conversando que não ia faltar assunto. Mas é sobre trocar ideias sobre os pontos importantes, trazer a profundidade dos negócios, trazer como realmente os processos, né, levam as empresas para outros patamares e, de fato, ouvir empresários que eu admire que eu admire mesmo, assim, porque eu falo que atender a Toque foi, para mim, foi maravilhoso, foi muito especial, foi gostoso trabalhar, foi bom participar e toda vez que alguém me pergunta qual foi um dos projetos que mais te marcou, a Toque, sem sombra de dúvidas, é um dos projetos que mais me tacou nesses 5 anos de negócio. E eu fico muito feliz de escutar isso, e não só por mim, porque não foi uma entrega minha, foi do meu time. Foi. Né? Então... Você participou de algumas coisas, mas o time participou pra caralho. E meu time, e isso parte pelo o começo da nossa conversa, Sim. do estar. Então, como eu estou, meu time tem a liberdade, o direito e o dever de desenvolver muita coisa nova, muita coisa boa, Sim. porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Não. Então, obrigado projeto, né? Obrigado convite. Gente, uma das pessoas que me deu um insight pra eu lançar o podcast foi o Matheus, tá? Conto mesmo. Ele uma vez falou assim, cara, você tem que criar um podcast. Eu falei, Matheus, como assim, velho? Como assim criar um podcast? Você lembra? E eu falei, aquilo ficou matutando. Estamos aqui hoje gravando. Deu certo. Eu sou obediente, eu sigo as orientações. Mas foi nessa nossa jornada, é um prazer muito grande dividir momentos, né, com a RL.
Não só com você, mas com a RL também. Sim. Meu time também foi um projeto que deixou muita coisa, muito legado bom. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre pessoas, é sobre isso, sobre gente. A vida é assim. Né? Sim. Matheus, muito obrigada. Vamos ter várias outras oportunidades. Estou acompanhando de perto a Toque, vejo sempre as novidades. E, cara, tamo junto, né? O que você precisar, estamos aqui para compartilhar, para trocar ideia. E, gente, quero deixar aqui um recadinho, né? Para quem tá assistindo o podcast, não esqueça de se inscrever, porque tem muita gente que assiste, mas não é inscrito no nosso canal. E é muito importante pra gente se inscrever, dar o like, adoro, é muito influenciador. Dá o like, se inscreva, participe, pra gente poder compartilhar ainda mais essas histórias com outras pessoas. E é isso, Matheus, muito obrigada. Obrigado. Tamo junto.